Olá, bem-vindo a mais um Hoje Tem Café. Um cafezão, pega sua bebida favorita, porque a prosa de hoje é imperdível. Eu já comentei com vocês em algum dos cafezinhos que a gente tomou, que eu vivi um relacionamento abusivo e tóxico por muitos anos, praticamente uma década. E as pessoas duvidavam que era tóxico e abusivo o suficiente, porque eu não aparecia com olho roxo, com braço quebrado, com tiro nas costas, picado dentro de uma mala, né? Então, hoje, na história da nossa vida, a agressão, na verdade, ela é só quando você coloca a mão em alguém, né? Os xingamentos, as palavras proferidas, elas são categorizadas com um menor peso, enquanto às vezes é melhor você levar um esbarrão de alguém do que alguma palavra, né? Nada tá certo, estou tentando só dar um exemplo, talvez não o melhor. Mas eu queria muito começar esse assunto aqui no Hoje Tem Café com vocês. Eu acredito que eu vou falar muito sobre isso, porque são muitos anos para falar sobre esses tipos de agressões, que elas existem, que elas não precisam ser físicas, que você não precisa ter que costurar uma parte de você num hospital para que você esteja realmente sangrando e numa UTI emocional. E o que me fez já iniciar essa conversa hoje com vocês foi porque teve uma ocorrência, né? Para quem não está assistindo, no Oscar, Will Smith, ele recebeu, assim, no meio da apresentação lá, uma brincadeira muito de mau gosto, né, com a esposa dele, e esse apresentador era o Chris Rock. E ele levantou da cadeira dele, foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock. Eu fiquei tão surpresa com aquilo, porque primeiro que são dois humoristas, né? Então, geralmente um humorista entende o outro, mas olha como que é a gota d'água, né? E eu quero deixar muito claro que eu não apoio de forma alguma a atitude do Will Smith. Eu não apoio nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência. Claro que nós somos pessoas que podem fazer coisas horríveis, né? Mas a gente tem que ter o freio dos nossos instintos, né? Eu posso sentir, mas eu não preciso realizar, né? Eu não preciso dizer que eu sinto e penso coisas horrorosas, né? Mas eu colocar para fora é outra coisa, né? Então eu fiquei super surpresa da atitude do Will Smith, porque aquilo me fez uma viagem mental. Eu falei, cara, por que você não fez diferente? Porque eu passei por tantas situações semelhantes a dele, e eu consegui nem falar, né, agressivamente, nem responder e nem dar uma pancada, né, nem não precisar bater. Então foi uma coisa assim que eu fiquei, por que você fez isso, né? Mas eu te entendo, mas eu não te apoio, né? Então eu não apoio o que ele fez, mas eu entendo, né? E o que mais assim ficou essas semanas, né, desse Oscar na minha cabeça é que o Chris Rock, todo mundo fala, é feio, né, o que ele fez, não deveria, né, que brincadeirinha de mau gosto. Mas agora a bilheteria dele dobrou o valor, ele tá muito mais famoso, os shows dele estão lotados, né? E saiu o veredito também sobre o Oscar do Will Smith, que ele vai ficar 10 anos fora do Oscar. E aí eu fiquei pensando, realmente, Will Smith, feio, não podia ter feito isso de jeito nenhum. Mas o Chris Rock, que eu conhecia muito pouco, né? Eu conhecia assim mais dos filmes e não da vida dele, né? Ele é conhecido mesmo como humorista ácido. E fiquei observando essa repercussão, porque eu vi que aquilo mexia muito de um assunto real da minha vida, né? Que aonde está o nosso limite? Será que eu teria feito parecido? Será que um dia eu passei perto disso, né? E sim,
Passei muito perto, muitas vezes, né? E o que eu fiquei chocada mesmo é que vários humoristas foram entrevistados nesse período e eles falaram, não, humor não pode ter limites, né? Não, tem que saber se é humorista, é stand-up e tudo mais. Gente, eu adoro stand-up, eu adoro humor, mas eu acredito que o humor tem limite. Vou trazer um breve exemplo, e eu falo, esse café começa agora, mas ele não termina hoje. Bullying. Quantos adolescentes, quantas crianças, tirando suas próprias vidas, já estão em depressão, não têm vontade de fazer as coisas por conta das brincadeiras, dos bullying. Então, será que brincadeira não tem limite? Será que a gente tem que entender que palavras agridem, mesmo se for brincadeira, porque palavras agridem. Enquanto 2 erros grandes ocorreram, um só foi punido, né? O outro levou uma advertência, ó, melhor você brincar diferente. E o outro é removido 10 anos de um Oscar. Então é disso que eu quero falar com vocês. Nós precisamos ter consciência, porque eu vivi uma injustiça muito grande, onde um dia eu até desejei vir com o olho roxo para que todo mundo entendesse o tanto que eu estava machucada, o tanto que eu estava ferida. Porque as palavras ferem, brincadeiras de mau gosto ferem, fazem as pessoas entrarem em buracos negros, em terem reações imprevisíveis. E nós hoje, de certa forma, nós premiamos um agressor porque ele não agrediu fisicamente alguém. Ele só falou sem querer. E o que bateu sem querer foi mais punido do que o outro que também errou. Então, quando eles perguntam, eu falo, eu não apoio nenhum dos dois. Mas para mim os dois erraram, né? Ah, não, mas ele não bateu. Ele bateu. É isso que eu quero trazer para esse café. Nós precisamos entender que as palavras, independente da agressão, nunca pode acontecer. Mas a palavra, ela tá sempre ali, né? A gente tá sempre... Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. As palavras também agridem. Os abusos psicológicos, assédios morais, assédios mentais que a gente recebe na vida, não, nada justifica, mas a gente começa a ver esses surtos que têm acontecido com as pessoas. E muitos deles nunca vão ter um olho roxo, mas eles estão destruídos, eles estão em UTIs emocionais. Então esse café de hoje está um pouquinho mais longo, e não sei se você está dirigindo, onde é que você escuta esse Hoje Tem Café, mas eu acredito que para mim, no meu coração, é um dos cafés mais importantes, porque eu nunca mais quero passar ou me submeter, porque por muito tempo eu não tinha o conhecimento, né? Falava, por que você não saiu desse relacionamento tóxico antes? Porque ninguém falava sobre isso, e como ninguém entendia, eu não tinha apoio, eu não sabia o que fazer. E o dia que eu entendi que eu estava sendo muito, muito, muito agredida com palavras, com brincadeirinhas idiotas, palavras que me feriam, que me sangravam, ainda bem que eu não reagi. Mas as palavras ferem, as palavras precisam ter limite, as brincadeiras precisam ter limites. E o que a gente viu mundialmente é que apenas um foi punido. Um agora está com a bilheteria explodido e o outro foi banido. Então, aos meus olhos, essa que é a prosa que eu deixo aí, compartilha, coloca nos comentários por que essa punição foi diferente. Você também entende que você pode falar o que você quiser, que você não fere, e que, só falou desculpa, tudo bem. Mas se eu meter a mão na sua cara, não, isso não tem perdão. Porque deixou um hematoma, porque envergonhou. Mas as palavras ferem, as palavras também envergonham. Fisicamente, não, você não sabe o que você está falando. Eu só sei
que por muito tempo eu fui espancada emocionalmente. E o meu agressor foi premiado e eu não. Ainda bem que eu não revidei, porque o mundo mostra que eu teria sido punida de forma desigual. Mas é essa discussão que eu quero trazer para vocês, essa polêmica que eu quero aqui trazer para vocês. Não pode ser diferente, né? Muitas vezes é velado e ali muitas pessoas também não entenderam e aí foram pesquisar. Parece que em muitos Oscars e muitos outros episódios o Chris Rock alfinetava a esposa do Will Smith, que aquilo era uma treta antiga, né? Então todo mundo ficou surpreso, mas eles sabiam do que eles estavam falando, né? Então Hoje Tem Café trouxe essa discussão, esse começo dessa discussão. Acredito que a gente vai falar disso mais para o futuro. Eu quero ver o comentário de vocês para ver como que a gente vai seguir essa treta, essa reflexão, e eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês concordam comigo? Se já viveram uma situação parecida? Se vão encaminhar para alguém que você imagina que tá passando sobre isso. Mas eu entendo que esse assunto é muito sério. Eu passei por isso, eu fui vítima disso e sim, eu já, pelo que eu vi assim na mídia, eu me sinto pronta a começar a compartilhar disso com vocês. Então, até o próximo café, um beijo e fica com Deus.